Eu estou aqui. Eu não fui embora. Não estou morto nem aposentado. Assim como há milhares de anos atrás, eu estou no meio de vocês. Eu olho para este mundo cheio de maldade. Para as pessoas cansadas de tanta dor que dizem Deus não existe. As pessoas se afastaram de mim. Elas dizem que não me veem, mas seus olhos estão fechados. Perguntam por que Deus não me ouve, mas fecharam seus ouvidos. Mas eu estou aqui, na sua porta. Todos os dias, a cada minuto, em todas as situações da sua vida, sem descansar. Por que você não me deixa entrar? Eu estou perto, eu vejo seu sofrimento. Eu ouço um grito silencioso pedindo ajuda. Eu sinto sua dor. Você sofre porque cometeu erros. Você faz coisas erradas mesmo quando não quer. Você está infectado pelo pecado, raiva, ódio, ansiedade, insegurança. Por isso eu vim. Eu vim à Terra para te dar nova vida e esperança. Os seus pecados tiveram preço, a morte. E eu paguei esse preço. Eu morri para que você não tivesse que morrer. E eu ressuscitei para que você pudesse viver. Eu estou aqui de braços abertos. E vou te esperar até o seu último fôlego. Nosso culto online está começando. Eu estou tão feliz de estar com você novamente. Eu creio que Deus vai abençoar tanto a sua vida hoje. Eu gostaria de incentivar você a pegar o link desse culto e enviar para as pessoas que você gosta, que você ama, para que elas também possam conhecer a Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online, você que está em Fortaleza, você que está no interior do Ceará, em todas as cidades, estão aí recebendo esse culto agora. É o culto estadual da Paz Church, mas tem muita gente no Nordeste, em vários lugares do Brasil e do exterior que estão com a gente também. Eu espero que você tenha tido uma semana muito abençoada e que esta nova semana que está começando agora seja a sua melhor semana até agora, em nome de Jesus. Eu quero convidar você não para assistir um culto, mas para participar desse culto e para prestar um culto de louvor e de adoração ao Senhor. Então quero convidar você, alegre-se no Senhor. Vamos adorar a Deus? Olá, Paixão Ceará! Vem comigo, vamos juntos celebrar o Rei Jesus! Declare e diga a Ele, aleluia!
vai iluminando nossos caminhos, as nossas vidas. E assim seguimos te adorando, Jesus. Eu te convido aí na sua casa a você erguer a sua voz, as suas mãos e adorar. E chamar a presença de Jesus. Chamar a presença do nosso querido Espírito Santo. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, vinha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós te desejamos, nós te queremos. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. Vem e com seu fogo vem nos batizar. Oh, o que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós te desejamos, enche-nos de ti, Jesus, e faz outra vez, e faz outra vez. Peça isso a Ele. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo,
Faz de novo. Faz conforme a tua vontade, mas faz de novo. Traz em dobro tudo aquilo que foi perdido e faz de novo a sua vontade, Jesus. E vem com teu poder dentro de nós, dentro do nosso lar, Jesus. Encontrei a paz, os ventos cessarão ao ouvir sua voz, paz que acalmou o mar, as ondas cessarão com poder da tua voz, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. O vento sopra em mim, tudo eu dou a ti. Cantarei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, teu nome é luz e as trevas fugirão. Sempre reinarás, não há outro nome igual. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Não há, com seu poder pra sempre reinarás. Não há Jesus,
te dizer na sua casa que nesse nome há poder, o nome de Jesus. E eu declaro o poder que há neste nome sobre a tua vida, meu irmão. Eu declaro uma injeção de força e de coragem, de ânimo, porque o nome de Jesus é poderoso. E se você crer, você vai declarar junto comigo agora que esse nome é sem igual. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Não há outro nome igual a esse, o de Jesus. Aleluia, Deus te abençoe. Olá, meus queridos, como é bom estarmos juntos em mais um culto e eu tenho certeza que em breve, muito em breve, nós poderemos estar juntos novamente aqui no templo da nossa igreja. Mas enquanto isso, vamos falar sobre a multiplicação dos pães. A palavra de Deus diz no livro de Marcos, no seu capítulo de número 6, a partir do verso de número 30, quando Jesus encontra com uma multidão e ali multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Tem muito ensinamento por trás disso e eu quero trazer alguns deles para você nesse dia. Olha só, Jesus estava ensinando, a tarde chegou e a noite se aproximava. Os discípulos então percebem que não havia alimento para todos, resolvem então avisar ao mestre. E o mestre responde de uma maneira muito simples: chequem aí o que vocês têm, providencie alimentos. Os discípulos voltam com uma cara assim meio de não temos o que fazer, mas apresentam 5 pães e 2 peixes. O processo de multiplicação começa nesse momento. Jesus então dá uma ordem: organize, faça com que o povo se assente em grupos de 50 a 100 e assim todos obedecem. Primeira coisa que você precisa entender para que haja multiplicação na sua vida: a organização faz parte do processo e ela depende de você. A segunda fase é que ele então pede os pães e os peixes e ao tocar naquilo, o que é santo começa a operar o extraordinário. Você aí precisa entender esse princípio para que haja multiplicação na sua vida, para que haja multiplicação na sua finança, nos seus bens, para que haja multiplicação nos seus recursos. Você precisa colocá-los também na mão daquele que tem poder para multiplicar. Jesus é quem tem esse poder. E como é que você faz isso? Você faz isso através dos seus dízimos e das suas ofertas. Essa é a verdade e isso separa aquele que é justo do ímpio. Você precisa entender e praticar esse princípio. Quer multiplicação na sua vida? Organize-se e entregue na mão de Deus. E que parte nós devemos entregar? Nós devemos entregar os dízimos que pertencem a Ele. A hora que você se organiza e entrega, coloca nas mãos de Deus, o milagre da multiplicação começa a acontecer. Mas tem mais uma coisa. Ele pega os peixes e os pães e a primeira atitude dele é agradecer a Deus. Portanto, como está escrito na palavra, ao trazer dízimos e ofertas, traga com alegria e não com pesar no seu coração. Traga e diga graças a Deus, porque isso é privilégio que nós temos de honrar ao Senhor. Eu quero te dizer, agindo assim, a multiplicação será uma realidade na sua vida. Eu quero
que você possa perceber que aqui na nossa tela você vai encontrar os dados das nossas contas e o QR Code, para que você possa fazer agora a entrega, para que você possa colocar nas mãos do Senhor aquilo que Ele lhe pediu, aquilo que Ele lhe ordenou, e veja a multiplicação do Senhor. E eu quero agora poder concordar em fé e orar com você. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender, fazendo a nossa parte através de organizarmos a nossa vida financeira, e que nós possamos entregar nas Tuas mãos. E eu declaro sobre a Tua vida, meu amado, sobre a Tua vida, minha amada, a multiplicação sobrenatural do Senhor está disponível para você. Que Deus lhe abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão.
Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. A Ele toda honra, toda glória para todo sempre. Eu quero convidar você para se juntar a cada irmão, a cada irmã que está conosco agora nesse culto, no Ceará, no Nordeste, no Brasil e em outras nações. Vamos nos unir em fé, em oração agora. Nós temos orado pelo fim dessa pandemia, nós temos orado pela cura de todas as pessoas que têm lutado contra enfermidades durante esse período. Nós temos orado pela sua família, pelo seu bem-estar. E é o que nós vamos fazer agora. Pai, nós queremos te agradecer, porque nós vemos, Pai, tantas mudanças, tantas transformações, nós vemos tantas pessoas curadas e nós queremos profetizar leitos vazios, queremos profetizar pessoas curadas. Nós oramos, Pai, pelo fim dessa pandemia. Deus, nós nos unimos em fé. Nos unimos em fé agora, aqui em Fortaleza. Nos unimos em fé agora, no Ceará. Nós nos unimos em fé no Brasil, com irmãos que estão em outros países agora. A nossa fé é única, é no pedido de que, no nome de Jesus Cristo, o Senhor coloque um fim dessa pandemia, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos pelas pessoas que estão nos hospitais ou que estão na própria casa, mas que estão doentes, estão lutando contra o coronavírus, estão lutando contra outras enfermidades, que elas sejam curadas agora, que o poder do Senhor esteja indo agora ao encontro de cada uma dessas pessoas, o poder curador da cruz do Calvário, do sacrifício da cruz. A Bíblia diz que todas as enfermidades já foram levadas pelo Senhor Jesus e nós tomamos posse agora desses milagres e nós ministramos a cura, o fortalecimento e a graça do Senhor em nome de Jesus. Nós oramos também pela sua vida, meu irmão. Una-se em fé conosco. Nós oramos para que Deus lhe guarde, lhe proteja, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe supra em toda e qualquer necessidade e que Deus renove o seu ânimo e a sua fé e que a alegria do Senhor esteja dentro da sua casa, em nome de Jesus. Se você concorda, você pode declarar amém. Amém significa assim seja. Eu sei que você está com muita saudade das nossas celebrações presenciais e eu gostaria de dizer para você que logo, logo nós estaremos voltando com os cultos presenciais. Começaremos a ter cultos novamente em Fortaleza. Então vamos continuar orando, vamos continuar declarando o fim dessa pandemia, continue aplicando fé, que todos os percentuais de óbitos, de contaminações, de pessoas em UTIs, que todos esses números, todas essas estimativas continuam caindo, para que logo, logo nós estejamos na segunda fase da flexibilidade aqui em Fortaleza, para que nossos cultos também estejam voltando. Pastor, que dia é que vai ter culto presencial? Nós vamos avisar para você, nós vamos dar todas as informações. O que nós sabemos é que vamos voltar com 20% da capacidade do prédio. Então, assim serão os novos cultos presenciais nessa fase de flexibilização que teremos aí pela frente. O dia e como tudo vai acontecer em detalhes, nós vamos informar para você. Fique tranquilo, porque essa informação vai chegar até você. Mas eu quero encorajar você a seguir as redes sociais da Paz Church. Então já está aqui no seu vídeo o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso YouTube. Então se inscreve, segue, coloca todas as notificações aí para ficarem avisando você das novidades. Então fique tranquilo, assim que tivermos todas as informações, nós vamos passar para você. Nós estamos numa série de mensagens muito abençoada. São séries baseadas nas cartas, é uma série, na realidade, baseada no livro de Apocalipse. São as cartas do Apocalipse que nós estamos estudando. E agora você tem a terceira mensagem desta série. Na semana passada, o pastor Jean esteve pregando. E hoje nós temos o privilégio de recebermos o pastor Santos para trazer a terceira mensagem.
Eu sei que Deus vai abençoar muito você. Eu queria encorajar você a se desconectar do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, de tudo aquilo que queira tomar a sua atenção e se concentrar e receber a palavra de Deus. Olá, família da paz, que a unção de Deus esteja aí com você na sua casa. Nós estamos em uma série de mensagens, cartas do Apocalipse, e hoje nós vamos dar continuidade à carta à igreja de Pérgamo e de Tiatira. Nós vamos estar falando de duas igrejas, e eu queria já te convidar a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 12. Que diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que estás, em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, eu tenho contra ti algumas coisas, pois tu tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a armar tropeços, ciladas aos filhos de Israel, com que eles comessem coisas sacrificadas a ídolos e praticassem a prostituição. Outros sim, também tu tens os da mesma forma, aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor eu dar-lhe-eis do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia. Aqui nós temos algumas curiosidades. O Senhor Jesus manda João escrever a Pérgamo uma carta de repreensão, uma carta de alerta. A primeira curiosidade é que Pérgamo era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Era um grande centro cultural, onde tinha uma grande biblioteca, qual tinha mais de 200.000 livros. Muitas pessoas do mundo inteiro visitavam Pérgamo para conhecer um pouco da sua cultura. Pérgamo, o nome Pérgamo significa algumas coisas: altura, elevação. Pérgamo ficava localizado em cima de um monte muito elevado. Mas interessante também, eu queria que você gravasse isso, Pérgamo também significa casado. E aqui traz uma revelação interessante para nós, e o contexto de Pérgamo fere diretamente isso que eu estou te falando, essa palavra. Também lá em Pérgamo era onde se localizava um grande centro da medicina, um grande centro espiritual na área mística da medicina. Lá se cultuava o deus Esculápio ou Asclépio, vai depender da tradução. Era o deus serpente. Lá havia uma escola de medicina em Pérgamo, onde havia mais de 20.000 estudiosos, estudantes. Pessoas do mundo inteiro vinham a Pérgamo para aprender e para receberem curas. A medicina de Pérgamo ela era misturada, meia mística. Muitas cirurgias eram feitas em rituais espirituais a essa divindade, esse Deus, que era o Deus serpente, o Deus Esculápio. Até hoje, a serpente é um símbolo da medicina. A medicina usa esse símbolo até hoje, que vem lá desse período. Lá também havia um grande altar ao deus Zeus, que para eles era o Deus supremo. Havia também, Pérgamo foi a primeira cidade a inaugurar o culto a uma pessoa viva. Em Pérgamo havia o culto à pessoa do imperador, onde as pessoas iam uma vez por ano,
oferecer incenso e prestar culto à pessoa do imperador. Algumas curiosidades dessas nos fazem entender por que Jesus chega e declara: eu sei onde tu estás, onde o trono de Satanás habita. Porque Pérgamo havia uma forte cultura pagã. Pérgamo, esses 3 deuses eram extremamente adorados, cultuados. E na verdade, quando Cristo fala trono de Satanás, não necessariamente literal, mas um sistema da cidade de Pérgamo, um sistema maligno, um sistema idólatra, um sistema corrupto, onde o paganismo ele reinava. Nesse contexto, a igreja nasce. Um contexto pouco favorável, e a igreja nasce e ela sofre perseguição. Não é à toa que a Bíblia diz, Cristo fala que reconhece a lealdade, que é um ponto positivo da cidade de Pérgamo, a lealdade de enfrentar até mesmo a morte, as perseguições. No versículo de número 13, ele comenta de um homem chamado Antipas, o qual ele chama de fiel testemunha. Estudiosos acreditam que Antipas era o pastor da igreja. Antipas foi morto dentro de um bezerro de bronze. Colocaram ele dentro de um bezerro de bronze e atearam fogo. E Antipas morreu cozido, por não ter negado a fé, por não ter se rendido à idolatria, por não ter se entregue ao pecado da idolatria e do paganismo. E o Senhor Jesus elogia exatamente isso, que eles não o negaram mesmo em meio à perseguição. Que igreja poderosa, que igreja tremenda, que resistiu tamanha perseguição. E você pode estar dizendo: uau, é assim que eu quero ser. Porém, Cristo diz: tenho, porém, contra ti. E aqui nós temos um alerta muito significativo para que nós venhamos aprender e não cair nos erros da igreja de Pérgamo. Jesus disse: eu tenho, porém, contra ti algumas coisas, pois que você toleras aí os que sustentam a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a armar ciladas. Então ele fala de profetas que ensinavam a doutrina de Balaão e de profetas enganosos e falsos que ensinavam também a doutrina de nicolaítas, dos nicolaítas. Satanás, em sua astúcia e sutileza, percebendo que a perseguição não fazia a igreja se curvar, em sua astúcia e sutileza, percebendo que nem a morte fazia com que a igreja retrocedesse, mudou a sua estratégia. E o ataque que outrora era externo, agora passa a ser interno. E aqui fica uma grande lição para nós já. Satanás, muitas vezes, é mais perigoso como serpente do que como leão que ruge. Ele é muito mais perigoso na sedução do que na sua truculência, do que na sua violência. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que ele também é chamado de sedutor de todo o mundo. Nós temos que ficar muito ligados, porque às vezes nós suportamos perseguição, nós suportamos as aflições. Domingo passado nós tivemos uma palavra poderosa sobre o fruto da perseguição, sobre o perseverar, o ser fiel durante a perseguição. Mas às vezes nós cedemos para as suas heresias, para os seus enganos, para as suas sofismas, para as suas mentiras, e nós caímos e acabamos cometendo o erro da igreja de Pérgamo. Balaão, lá em Números, capítulo 25 e capítulo 31, você pode ver o que aconteceu. Vou dar um breve resumo para você. Balaão, ele foi um profeta contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Israel. E ele não conseguiu, Deus não permitiu. E o que ele fez? Ele então aconselhou o Balaque. Ele diz: um povo abençoado por Deus não pode ser amaldiçoado, mas tem uma forma de você prevalecer contra eles: se você fizer com que eles mesmos se amaldiçoem. E Balaque disse: como que eu faço isso? Você vai então colocar mulheres
prostitutas, mulheres mal vestidas, um banquete oferecido a deuses no caminho deles. E eles vão ficar com essas mulheres, eles vão se prostituir. E o pecado vai atrair sobre eles a maldição. E o povo caiu nesse pecado, o povo caiu nesse engano. E o conselho desse profeta falso prevaleceu. Estudiosos acreditam que algumas pessoas começaram então na igreja de Pérgamo a pregar e a ensinar que os irmãos não precisavam ser tão fiéis em seus casamentos, não precisavam ser fiéis em sua pureza. E aí entra a doutrina dos nicolaítas. O pecado começa a entrar na igreja, a igreja de Pérgamo começa então a se misturar com o mundo. E você lembra que eu falei no início a palavra casado? A igreja que era para ser casada, aliançada com Cristo, agora ela casa, ela se aliança com o mundo. E o mundanismo passou a fazer parte daquela igreja. A igreja que outrora resistiu ao ataque de Satanás, mas nesse momento não resiste à sua sedução, não resiste às suas heresias. Os nicolaítas, eles pregavam que quanto mais a pessoa pecasse, maior era a graça de Deus sobre a vida da pessoa. Eles pregavam a tal de supergraça, e que a graça não só apagava todos os pecados, mas ela era suficiente para salvar, para levar a pessoa a ter comunhão com Jesus, independente se ele continuasse praticando as mesmas práticas erradas e pecaminosas do passado. Acredita-se até que Nicolau se converteu ao evangelho, tinha uma esposa, mas ele tinha um amante, ele era adúltero. E ele queria Cristo e queria amante. E aí não conseguia vencer esse pecado, então começou a pregar essa doutrina de supergraça, uma graça enganosa, uma graça falsa. A igreja de Pérgamo começa a se misturar com os pagãos. A proposta agora não era substituir o evangelho pelo paganismo. A proposta agora era misturar o evangelho com o paganismo. A proposta agora era com que a igreja caminhasse de mãos dadas com o mundanismo, com o mundo. A igreja caiu na armadilha de Satanás, caiu nos seus enganos. A igreja começa a se misturar com a imoralidade, com o paganismo, e começa a seguir os ensinos malignos dos nicolaítas. E quando a igreja baixa o seu nível de santidade, ela fica vulnerável. O sal perde o sabor. Quando nós nos deixamos ser influenciados pelo sistema do mundo, pelo sistema de trevas, de mentira, de engano, de idolatria, quando o mundo entra na igreja, quando o mundo entra na nossa vida, nas nossas casas, nós perdemos o sabor. A igreja, ela se torna fraca, porque uma igreja só é forte, só é poderosa, só é relevante se ela estiver debaixo da santidade de Deus, caminhando com o Senhor Jesus. Mas eu queria trazer um pouco o entendimento acerca da graça verdadeira, porque esses mentirosos, eles ensinavam uma graça que não mudava vidas, eles ensinavam uma graça que não mudava, não transformava as pessoas, os irmãos de Pérgamo, praticavam imoralidade e caíam na idolatria. E essa doutrina era pregada abertamente, circulava no meio da igreja de Pérgamo, e eles toleravam esse pecado maligno, porque eles pregavam que quanto mais a pessoa pecasse, maior seria a graça de Deus. Isso é totalmente mentiroso, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, no versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que morremos para eles? E aí, eu queria trazer para você o entendimento da graça verdadeira, do Evangelho de Jesus. A graça tem duas bases.
ela tem duas pernas. E aí eu queria que você lesse comigo um texto que está na carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aleluia! Aqui é um retrato da verdadeira graça do Senhor. A graça traz para nós duas bases. A primeira, ela traz salvação. A graça se manifestou salvadora. A graça do Senhor, ela apaga os nossos pecados. Ela nos dá uma folha em branco e ela diz: começa de novo a tua vida, independente do que você fez. E eu quero declarar que você está debaixo dessa graça, que o Senhor Cristo perdoa os teus pecados, que Ele lava os teus pecados, e que ainda que sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Não importa o que você fez, a graça de Deus, ela te dá uma folha em branco e ela diz: escreve uma nova história na tua vida. Aleluia, que maravilhas. Essa é a primeira base. Aí tem a segunda. Depois da vírgula ele diz: educando-nos. Repita comigo: educando-nos, para que, rejeitadas as impiedades e as paixões mundanas, nós vivamos no presente século de forma justa, sensata e piedosa. A segunda base da graça de Deus, ela nos ensina a andar em santidade. Ela nos educa a andar em santidade, a vivermos longe do mundanismo, da imoralidade, do adultério, do mundo, do sistema maligno onde Satanás habita. A graça de Deus nos estimula, nos incentiva a vivermos longe disso, a não aceitarmos, a nos submetermos à sua presença e a caminharmos em santidade. Os nicolaítas, eles ensinavam, junto com aqueles que ensinavam a doutrina de Balaão, que a pessoa pecava, a graça de Deus ia aumentando conforme ela ia pecando, e eles ensinavam que santidade era méritos, era a pessoa buscando mérito, buscando ser salva por obras, quando na verdade a santidade é a segunda base da verdadeira graça de Deus. Tem uma frase do Dallas Willard que ele diz: a graça é a ausência de méritos, não de esforço. Se não estamos aprendendo a andar em santidade, nós não estamos debaixo da graça, mas nós estamos debaixo das nossas próprias vontades carnais e enganadoras. Cuidado com as sofismas de Satanás. Cuidado com os enganos de Satanás. Cuidado com as mentiras de Satanás. Nós temos que ter muito cuidado, porque ele não conseguiu prevalecer com a perseguição, ele foi com a heresia. E nós somos diariamente, principalmente aqueles que são mais abertos a YouTube, a internet, que assistem mais vídeos, que vivem mais esse mundo, nós somos bombardeados por todo tipo de ensino, por todo tipo de doutrina. E nós temos que guardar o coração, porque dele procede as saídas da vida. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 2 e 3, que ele está nos preparando para nos apresentar como uma virgem ao Senhor, em santidade. Mas ele teme uma coisa, que assim como a serpente enganou a Eva, nós também venhamos ser enganados. Não caia nos enganos do diabo, não caia nas doutrinas heréticas do Senhor, não saia da sua palavra genuína, da sua palavra verdadeira. A Bíblia diz no Salmo de número 37, versículo 3, confia no Senhor, faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade.
Nós não temos que nos apartarmos da simplicidade do Evangelho e dar ouvido a qualquer tipo de doutrina. Nós não podemos perder nos nossos corações a noção da santidade e do desejo pela mesma. Quando eu falo em santidade, não estou falando de perfeição. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós falhamos, nós erramos e até mesmo pecamos, mas nós não somos assim. Quando cair, quando pecar, quando você tropeçar, quando você cometer alguma falha, se ajoelhe, se humilhe e diga: eu não quero viver essa vida. Se você está me assistindo nesse momento, talvez você está preso a alguma prática pecaminosa ou comete constantemente algum delito pecaminoso, se prostre aí onde você está. O Espírito Santo diz para você: você não é assim. Eu te chamei para a santidade, para viver a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia! A graça de Deus nos salva, independente do que nós fizemos, mas ela também nos dá a base para vivermos em santidade. O desejo de Deus é que nós venhamos nos santificar, nos humilharmos, ainda que venhamos pecar. E como essa mensagem tem falado ao meu coração, porque eu sou um homem falho, rodeado de fraquezas. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 5, no versículo de número 2, porque o próprio sumo sacerdote é rodeado de fraquezas, para que ele possa se compadecer dos outros. Aleluia! E como nós precisamos não aceitar, e quando nós errarmos, declarar: eu não sou assim. O evangelho que foi revelado para a minha vida não é esse. O mundo eu não quero, as coisas do mundo eu não quero. Eu quero a presença de Deus, eu quero a santidade, eu quero viver a santidade que me leva para mais perto do Senhor, para mais perto da sua palavra. Aleluia, aleluia. Não caia em nenhum engano, em nenhuma doutrina herege, nenhuma sedução maligna. Não se aparte da simplicidade do evangelho, permaneça firme. Cristo te purifica, Cristo te perdoa, mas Cristo quer que você se santifique, que você busque a sua santidade, a santidade da sua palavra. Pérgamo se deixou levar por essa heresia, se deixou levar por esse engano. Mas interessante que Jesus começa falando aquele que tem a espada, né? A espada que sai da boca. A forma como Jesus se apresenta em cada uma dessas igrejas está ligada diretamente ao conteúdo dessa igreja. Jesus, ele repreende, mas ele também traz o remédio, ele também traz a cura para essa doença maligna da falsa doutrina, da doutrina enganosa, doutrina que mata, que destrói. A palavra que sai da sua boca. Aleluia! A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que é a palavra que traz discernimento, que discerne além da alma e do espírito. A palavra de Deus, que é poderosa para nos livrar de todo engano, de toda sedução, de toda mentira de Satanás, de toda sofisma. É a palavra de Deus que pode transformar a nossa vida. E eu sempre gosto de dizer uma coisa, e todo culto eu digo isso: a palavra de Deus que tem poder de mudar destino. Aleluia! Viva na palavra, meu irmão, minha irmã, viva na palavra, no evangelho genuíno, e não se deixe levar por nenhuma heresia, por nenhum ensino enganoso que queira levar você para a lama de novo, a lama do pecado, da promiscuidade, da idolatria. Não, não. Os nicolaítas diziam que santidade era religiosidade, mas na verdade eles estavam totalmente enganados e usados por Satanás. O Senhor Jesus, ele tem algumas promessas para os vencedores, e a primeira delas, ele fala lá, porque a igreja de Pérgamo tinha os seus remanescentes, sempre tem os fiéis que permanecem, e um dos
uma das grandes bênçãos que o Senhor promete para os vencedores, aqueles que permanecem na sua palavra de santidade, é o manar escondido. Enquanto Balaão enganava e oferecia manjares oferecido a ídolos, Jesus está dizendo: eu vos ofereço maná escondido, que é Ele próprio, que é a sua própria pessoa. No Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 47 e 51, ele diz: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão da vida, aquele que de mim provar nunca mais morrerá. Aleluia! Nós permanecemos no Evangelho genuíno, nós vamos comer do maná, da própria presença de Deus, e nunca vamos morrer espiritualmente. Aleluia! Ele também promete uma pedrinha branca. Naquela época era muito comum homens, quando eram julgados nos tribunais, quando eles eram absolvidos, eles recebiam uma pedra branca. Aquela pedra branca simbolizava a absolvição. Jesus está dizendo: se você permanecer livre do mundanismo, livre dessas modas seculares, se você permanecer no evangelho genuíno, na palavra, buscando a Deus, na simplicidade da sua santidade, você vai receber a absolvição no dia do juízo. Não seremos julgados, não seremos condenados, mas nós seremos recebidos pelo Pai na presença dEle. E Ele também promete um novo nome. O novo nome é uma nova história. Vale a pena, meu irmão e minha irmã, caminhar com Jesus na santidade, na sua palavra. E se errar, se humilhe, clame o perdão de Deus, a graça de Deus, ela te perdoa, mas ela nos estimula também a andarmos em santidade. Andar em santidade é andar cada vez mais próximo do Senhor, e nós receberemos um novo nome, uma nova história. E eu declaro isso na sua vida: um novo nome, uma nova história, porque nós iremos prevalecer mediante a todo engano e a toda sofisma. Aleluia! Eu queria agora ler Apocalipse capítulo 2, nós vamos à igreja de Tiatira. A igreja também de Tiatira traz ensinos interessantes para nós. O anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas: diz o Filho de Deus, que tem os olhos como a chama de fogo. Lá ele se apresenta como aquele que tem a espada que sai da sua boca, que ele diz: os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que a primeira. Eu tenho, porém, contra ti, tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, e não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu dei tempo para que você se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que eu a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E eu vos darei cada um segundo as suas obras. Digo, porém, todavia, os demais de Tiatira, a todos que não se corromperam a essa doutrina e que não conheceram as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservos o que tens até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro regerá e os reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de nada. Assim como também eu recebi do meu Pai, eu dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. A igreja de Tiatira, a menos importante das cidades, por não ter um polo tão grande como as demais, cultural como Pérgamo, por exemplo, mas era uma cidade onde tinha um comércio muito ativo, muito predominante. Lá havia muito comércio de lã, de tinta,
de púrpura, de linho, de metais, e então o comércio lá era bem movimentado. Inclusive, em Atos 16:14, conta a história de Lídia, apresenta Lídia, que era uma vendedora de púrpura de Tiatira. Acredita-se, inclusive, que Lídia foi quem fundou a igreja de Tiatira. Essas profissões, esses comércio, eles tinham uma espécie de grêmios, onde cada pessoa, cada vendedor deveria se agremiar. Era como se fossem sindicatos. Então tinham os grêmios dos vendedores de púrpura, os grêmios dos vendedores de tecido, de lã, os grêmios dos metalúrgicos. Em Tiatira, quem não se afiliasse aos grêmios ficava meio que perdido, não tinha status, não tinha autoridade social, e era quase que um suicídio econômico. A pessoa era um comerciante descredenciado e tinha muita dificuldade de sobreviver. Em um contexto comercial idólatra e promíscuo também, a igreja nasce, a igreja começa a crescer. E o Senhor Jesus, ele traz elogios muito significativos à igreja de Tiatira, quando ele declara e ele enfatiza o trabalho de Tiatira, o seu serviço, a sua fé, a sua perseverança. Que maravilhas! Era uma igreja que aparentemente estava crescendo, que tinha fé, que estava perseverando, até que surge, assim mais ou menos como em Pérgamo também, uma profetisa falsa, que chama-se de Jezabel, que na verdade ninguém sabe de fato se é o nome ou se é apenas o espírito da mesma que perverteu Israel na época de Acabe. E essa Jezabel, ela ensinava uma doutrina maligna. Segundo estudiosos, Jezabel ensinava alguns irmãos a se agremiarem aos sindicatos, pois só assim eles conseguiriam prosperar e só assim eles conseguiriam ser relevantes na cidade. E ela dizia que para o crente vencer, ele precisava conhecer as coisas profundas de Satanás. Ele precisava viver no pecado, provar do pecado, mesmo estando na fé, estando na casa do Senhor. Porque só conhecendo as coisas profundas de Satanás é que eles conseguiriam vencer. E que se eles não se agremiassem, eles não iriam prosperar e não iriam sobreviver. E é um engano muito terrível, porque nós vivemos pela presença e pela graça de Deus. É óbvio que nós temos que trabalhar, nós temos que fazer nossa parte, mas de forma nenhuma negar a nossa fé em propostas mentirosas, negar a nossa fé em nome de status, em nome de prosperidade financeira, até porque a Bíblia diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Nós não temos que entrar em coisas ilícitas, ilegais, em coisas malignas para prosperarmos. Nós podemos trabalhar com honestidade e a prosperidade do Senhor virá sobre a nossa vida. E por que eu falo de coisas malignas? Porque esses grêmios, em determinados períodos, ao cair da noite, eles ofereciam festas ocultas, festas escondidas, festas que a sociedade não sabia de fato o que é que acontecia lá na calada da noite, lá nas escondidas. Esses jantares, as pessoas jantavam, se alimentavam, mas ao final eles tinham orgias e se prostituíam com mulheres, com homens, e havia uma grande orgia ali no oculto, no escondido daquelas festas pagãs. Não é à toa que Jesus aparece e diz, e se declara, se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. A forma que ele se apresenta está ligada diretamente ao conteúdo. Chama de fogo porque ele enxerga no mais oculto das nossas vidas. O fogo serve para 3 coisas: para iluminar, para consumir e para
purificar. Aleluia! E ele enxerga no mais oculto, não há nada que nós possamos esconder da presença do Senhor. Não há pecado que nós possamos esconder aos olhos do Senhor. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 2, versículo de número 22, é Ele que revela o profundo e o escondido, porque Ele conhece o que está em trevas. A igreja de Tiatira, externamente, ela estava perseverando, ela estava até crescendo, mas às escondidas, participando de festas pagãs, de orgias, achando que ninguém estava vendo, que ninguém estava sabendo. Nós não vamos conseguir esconder nada de Deus. Em Provérbios 15, versículo 3, diz: os olhos do Senhor estão por todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Não queira esconder nada de Deus. Não queira guardar nenhum pecado oculto. Nós não podemos fingir ser quem de fato nós não somos. Pérgamo, a igreja que se misturou com o mundo, que se deixou levar pelo mundanismo, pelas modas, pelo secularismo, pelo paganismo. Nos deparamos agora com Tiatira, a igreja que escondia o pecado, ou que tentava esconder. A igreja que guardava para si um ato pecaminoso e que achava que porque nenhum homem via lá fora, que a sociedade não via, Deus não ia ver. Mas Ele tem os olhos como a chama de fogo. O mais interessante é que em sua misericórdia, Ele deu tempo para que se arrependesse. E eu quero dizer para você que me assiste nesse momento, que está comigo nesse culto, juntos. Lembre, você não está assistindo um culto, você está cultuando junto comigo. Se tiver alguma coisa escondida, algum erro, algum pecado na tua vida, que ninguém sabe, os olhos do Senhor te contemplam, são como chamas de fogo. Confesse, deixe. O Senhor tem uma vida tremenda para você, uma vida de liberdade, de libertação. Ninguém vê, mas Ele vê. Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar, Ele conhece você na sua mais íntima presença. Ele está olhando o tempo todo. Confesse, deixe, viva uma vida na presença dEle, livre. Nós só seremos livres se nós formos libertos de fato de todo e qualquer pecado que tenta nos prender, que tenta nos amarrar. Nós podemos até tropeçar, até pecar, mas nós nos levantamos, dizemos: Senhor, eu não sou assim, eu não quero isso para mim, eu quero viver contigo. Rasga o seu coração, rasga as suas vestes. Se tiver alguma coisa oculta te prendendo, te amarrando, procure a Deus, procure alguém, confesse, diga: eu faço isso, mas eu não sou isso. Eu sou escolhido, chamado por Deus, eu tenho em mim Deus, a presença de Deus. Eu tenho a palavra de Deus, a espada que sai da boca dele. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele me olha na minha intimidade. E eu não quero viver assim. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas havia um grupo fiel. E Romanos 11:5 diz: agora também sobrevive um remanescente. Eu amo o texto de Daniel 1:8 que diz: Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Daniel não guardou nada em oculto. Daniel viveu uma vida em integridade, em santidade. Por isso que Deus o elevou às alturas, o elevou às grandes posições. Em Provérbios capítulo 22, versículo 29 diz: viste um homem diligente nos seus caminhos, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Não esconda nada de Deus, não esconda nada do seu líder, do seu pastor, do seu discipulador, porque a transparência nos traz cura,
A transparência nos liberta. A transparência nos eleva a lugares mais altos. Aleluia. E para terminar, o galardão tremendo que Jesus disse, quando ele fala, primeira coisa, eu dou o cetro, o governo das nações. Jezabel ensinava que para eles terem status social, autoridade na sociedade, eles tinham que se agremiar, fazer parte desses sindicatos imorais. Jesus está dizendo, se você não guardar nada em oculto, buscar a minha presença, eu vou te dar a verdadeira autoridade. Eu vou te dar o verdadeiro governo. Aleluia! E nós julgaremos as nações junto com Cristo, a igreja poderosa, a igreja vencedora. Não vale a pena deixar nada em oculto, meu irmão. Não vale a pena, minha irmã. Aleluia! Uma outra grande bênção, ele diz ao vencedor, eu lhe darei a estrela da manhã, aleluia. A proposta de Jezabel era conhecer as coisas profundas de Satanás, pecar, provar do pecado, experimentar. Jesus está dizendo, não, se guarde disso, rejeite isso, e eu vou te dar a estrela da manhã. A proposta dele era que, rejeitando o pecado oculto, a imoralidade, não guardando nada que era ilícito, não se envolvendo em nada ilícito para prosperar por status, era que nós, ao invés de conhecermos o pecado, as coisas ocultas, nós conheceríamos ele próprio, nós teríamos intimidade com ele. Porque ele é a estrela da manhã. Em Apocalipse 22:16 diz isso. Ele é a estrela da manhã. Oh, aleluia. Eu vibro dentro de mim, sabendo que nós temos um Deus que quer nos conhecer em intimidade, que quer nos limpar, nos lavar, que quer tirar de dentro de nós toda sujeira, tirar de nós todo pecado oculto, quer olhar com os olhos como chama de fogo e nos fazer vomitar tudo que é maligno, tudo que é carnal, para que nós possamos desfrutar de uma presença soberana, da intimidade com Ele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E é isso, queridos. Nós somos diferentes, nós somos os remanescentes, aleluia. Eu queria fazer uma oração com você. Feche os seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela espada que sai da Tua boca. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ajuda a caminhar na santidade, na simplicidade do Teu Evangelho, nos livra de toda heresia, de todo engano, todo mundanismo, não nos deixe misturar, não nos deixe perdermos o sabor. Não, Senhor, nós estamos nessa terra para temperar. Aleluia. Nós estamos, meu Pai, nessa terra para influenciar e não sermos influenciados. Aleluia. Meu Deus, toca no coração de cada pessoa. Se tiver alguém com algum pecado oculto, faça-os vomitar, que nós venhamos colocar para fora tudo o que tenta nos amarrar e nos prender. E eu declaro liberdade, libertação sobre a sua vida. A graça de Deus que te salva, que te dá uma folha em branco e diz, escreve uma nova história. É a mesma graça que diz para nós vivermos em santidade na sua presença. Aleluia. E eu declaro essa liberdade sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria falar com você agora. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você que ainda nem parte da igreja de Cristo você faz. Você não sabe o que você está perdendo. Todas essas bênçãos prometidas a essas igrejas, o Senhor quer dar para você. Saia desse vale de tristeza, de opressão, de pecado, de mundanismo. Jesus quer te dar uma vida nova, quer te dar a estrela da manhã, o maná escondido, uma palavra poderosa. Ele quer mudar a tua história. Eu sei que você nesse momento está com essa tristeza no coração.
porque você pensa, mas como que eu vou conseguir me libertar desse erro? É mais forte do que eu. O Espírito Santo te ajuda, nos ajuda em nossas fraquezas. Entregue-se a Ele e Ele já vai te ajudar de forma sobrenatural. O pecado que outrora te prendia, você vai ter nojo. Se você quer fazer essa oração comigo, se você quer se entregar a Ele nesse momento, feche os seus olhos nessa hora, repita comigo essa oração. Senhor meu Deus, eu me arrependo de todos os pecados que tenho praticado por atos, palavras, consciente, inconscientemente. Me perdoa, Pai, me lava com teu sangue. Eu confesso, eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Aleluia. Seja bem-vindo à família do Senhor Jesus. Receba esse coração. Milhares de pessoas estão fazendo, talvez você não vê, mas estão fazendo. Nós queremos te conhecer melhor e enviar um presente muito especial para você. Para falar conosco, você pode apontar a câmera do seu celular para a tela e fazer a leitura do QR Code que está aí no seu monitor. Ou você pode entrar em contato pelo WhatsApp da Paz, que também está na sua tela. Nós queremos te conhecer, nós queremos mandar mensagem de amor para você, nós queremos cuidar de você, nós queremos também te ajudar em suas fraquezas. E em nome de Jesus, você vai triunfar como os remanescentes dessas igrejas. Em nome do Senhor, que Deus te abençoe poderosamente na graça verdadeira de Deus. Muito obrigado, pastor Santos. Meu Deus, que palavra tão profunda, que ensinamentos tão ricos. Vamos colocar em prática e receba pela fé todas essas bênçãos que foram liberadas através dessa palavra na sua vida. E durante a semana, com certeza, na sua célula online, você vai ser muito abençoado. Você que entregou a sua vida a Jesus, que repetiu essa oração com o pastor Santos, olha, é só você focar a câmera do seu celular no QR Code que está aqui no lado e você vai então entrar em contato conosco. Você vai lá e diz, olha, eu repeti essa oração, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Nós queremos conhecer você, enviar uma literatura para você, abençoar a sua vida. Você também pode falar conosco pelo nosso WhatsApp, ele está aqui. Você pode entrar em contato conosco, nós estamos aguardando você. Diga, olha, eu entreguei minha vida a Jesus. Nós vamos ficar muito felizes de receber o seu contato e declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós temos algumas informações super importantes para você. Fique conectado conosco. Lembrando que nesse WhatsApp, você que está conosco e diz, poxa, eu queria tanto participar de um grupo, de uma célula. Nossas células estão reunindo online. Existe um grupo de pessoas que reúne online durante a semana e você pode fazer parte desse grupo. Então, entre em contato conosco aí pelo nosso WhatsApp, que nós vamos providenciar uma célula online para você. Eu quero declarar a bênção apostólica sobre a sua vida, mas continue ligado com a gente, porque vem aí o Culto Kids. Mas antes do Culto Kids, Samuel Asaf tem preciosidades para você. Que a graça do nosso Deus e amado Pai, que o amor infinito de Jesus e que a mais doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você, seja com todas as pessoas da sua casa e da sua família, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Samuel, é com você. Uau, que culto poderoso! Eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado através dessa série de mensagens, Cartas do Apocalipse. Agora eu tenho algumas informações importantes e essenciais para você. A primeira é que o nosso relógio de oração continua firme e forte de segunda a domingo. Fale com seu pastor de rede para você participar e vamos juntos continuar declarando a cura sobre a nossa nação. Os nossos cultos de jovens e adolescentes continuam acontecendo. Sexta-feira é o Difflin Start no canal do YouTube do Difflin Start. E no sábado, às 7h30 da noite, tem o Difflin Night Online no canal do YouTube do Difflin Fortaleza.
Nós estamos em uma série de mensagens intitulada Atos em Ação, todos os dias às 9h21 da noite, 21 horas e 21 minutos, no Difla em Fortaleza, no Instagram. Você não pode perder, todas as noites um convidado diferente falando mais sobre a palavra de Deus. Outra coisa é que nós continuamos arrecadando alimentos para a Marcha do Amor. Então, venha participar desse projeto tão poderoso que tem alimentado muitas famílias. Entregue o seu alimento de segunda a sexta-feira aqui na Paz Sede, nos nossos plantões, que acontecem de 2h30 da tarde às 5 da tarde. Então, nós contamos com a sua colaboração e generosidade. A última informação é que o Paz Kids está fazendo cultos online para as crianças, isso mesmo. Se você quiser incluir o seu filho ou sua filha nos cultos online do Paz Kids, entre no Instagram do Ministério Infantil da nossa igreja ou no contato que está aparecendo na sua tela. E se você é do Ceará, de alguma outra cidade além de Fortaleza, e deseja capacitação para o seu Ministério Infantil, você também pode entrar em contato com esse número ou no Instagram do Paz Kids Fortaleza. Bom, agora nós vamos para o culto infantil. Nos vemos na próxima semana. Deus abençoe e até lá! Bem-vindos ao Paz Kids Online! Eu estou muito feliz que você está aqui conosco. Vamos falar nossa frase de hoje? Eu vivo a intimidade e a abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Mas antes de falar disso, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabia que a Bíblia fala que Deus nos transformou em novas pessoas quando entregamos as nossas vidas para Jesus? É verdade! Vamos fazer algumas confissões de fé de quem nós somos em Cristo. Oi, gente! Falem comigo! Eu faço parte da família de Deus! Uau! Oi, pessoal! Repitam comigo. Eu sou perdoado de todo pecado. Oi, galerinha! Diga comigo. Eu sou sempre alegre. Oi, gente! E digam agora bem forte. Eu sou mais que vencedor! Uhul! Que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais. Então, vamos falar de novo a nossa frase de hoje. Eu vivo em intimidade e abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Vamos falar de novo? Eu vivo em intimidade e abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Que demais! Hoje vamos falar de como Jesus nos perdoa de todo pecado. E Ele nos ajuda quando somos tentados pelo diabo. Ele entende muito bem o que é sofrer. Ele foi tentado em todas as áreas e nós também somos tentados. E a boa notícia é que Ele nunca caiu. Jesus foi tentado pelo diabo, mas para fazer o quê? Foram várias tentações. Mas uma foi que, como Jesus tinha jejuado por 40 dias, ele estava com muita fome. Então o diabo tentou fazer ele quebrar o jejum antes do tempo. E como que ele venceu essa tentação? Ele venceu declarando o versículo da Bíblia, como sempre. Lembre que a palavra de Deus é a espada que derrota qualquer ataque ou tentação do inimigo. Que demais! Jesus sofreu outras tentações também. Vamos conferir? O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Ele não comeu nada durante 40 dias e 40 noites. Depois disso, Jesus sentiu muita fome. Sabendo que ele estava com fome, Satanás o tentou. Ele apontou para umas pedras e disse: "Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães." Jesus respondeu a Satanás usando a palavra de Deus. "Não é só de pão que vive o homem," ele disse, "mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Depois, Satanás levou Jesus ao topo do templo. "Se você é o Filho de Deus, se jogue. A Bíblia não diz que os anjos de Deus virão te salvar?" Jesus usou a palavra de Deus para dar a segunda resposta.
Não ponha à prova o Senhor teu Deus, disse ele, citando a Bíblia de novo. E finalmente, Satanás levou Jesus a uma montanha. De lá, mostrou todos os reinos e riquezas do mundo. Tudo isso te darei, disse ele, se de joelhos você me adorar. Vai embora, Satanás, ordenou Jesus. E mais uma vez ele usou a palavra de Deus. Porque está escrito, adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. Assim que Jesus disse isso, Satanás foi embora. Anjos vieram e cuidaram de Jesus. Jesus enfrentou a tentação e não pecou, nem sequer uma vez. Que demais como Jesus venceu todas as tentações do diabo! Sim, ele foi tentado do mesmo jeito que nós somos tentados no nosso dia a dia. Mas ele nunca caiu. Que demais, né? Jesus nunca pecou porque ele sabia que o pecado separa o homem do Pai. E o pecado destrói a intimidade com Deus. Por isso que ele sofreu tanto quando ele morreu na cruz. Você lembra que ele gritou, meu Deus, por que me desamparaste? Foi a primeira vez na eternidade que a comunhão entre Deus Pai e Deus Filho foi quebrado. E tudo isso por causa dos nossos pecados. Ai, como o pecado é horrível! Eu nunca quero mais pecar. Eu também não, Abraão. Por isso que temos que odiar e fugir do pecado. A nossa intimidade com o Espírito Santo é o nosso maior tesouro. E não vamos deixar nenhum pecado destruir esse tesouro. Ainda bem que Jesus nos ajuda a não pecar, né? Ele sofreu todas as tentações que nós sofremos e por isso entende a nossa dor. Uau, será que o Lumi sabe que o pecado é tão perigoso? Vamos ver se o Lumi consegue vencer tentação de desobedecer a mãe dele. Uou! Claudete, o que está fazendo? Olá! Estou fazendo uma poça de lama. Ei, cuidado! Você quase sujou minha gravata. Desculpe, Lumi. É que esta lama está tão divertida. Eu também gosto de brincar na lama. Oi, Lumi. Oi, Claudete. O que é isso? Estou só me divertindo nessa poça de lama. E eu gosto muito de brincar na lama também. Mas ele está usando uma gravata nova. Sim, minha mãe me disse que eu não posso tirar, para não deixar sujá-la. Terei sérios problemas se ela ficar suja. Amigos, Lumi deve dizer sim ou não para brincar na lama. Cinti, nossos amigos disseram que eu devo dizer não. Mas sabe, eu ainda quero muito brincar na poça de lama. Jesus sabe que é difícil dizer não ao pecado. Mas ele sempre fez a escolha certa. Será que ele vai me ajudar a fazer a escolha certa também? Claro! Jesus quer que você faça como ele, dizendo não ao pecado. Tudo bem, vou orar então. Deus, me ajude a viver como Jesus e dizer não ao pecado. Em nome de Jesus. Amém. Bem, Lumi, o que você dirá para Claudete? Eu vou dizer não, porque eu quero obedecer minha mãe. Claudete! Oi! Obrigado por me convidar. Mas se eu desobedecer minha mãe, isso é pecado. Eu digo não ao pecado. E deixo a minha gravata limpa. Tudo bem, Lumi. Quem sabe na próxima, quando você estiver sem gravata. Sim. Na próxima, vamos fazer a maior poça de lama juntos. Deixo minha gravata limpa. Deixo minha gravata muito limpa. Posso obedecer minha mãe. Uau, que top! Que o Lumi obedeceu a mãe dele e não brincou na lama. Sim, a gravatinha dele não ficou suja e é tão bonitinha.
Sabe, Jesus morreu na cruz e sofreu aquela horrível separação do Pai para que nós pudéssemos nunca passar por isso, nunca perder esse tesouro que é a intimidade com Deus. Como Jesus já pagou pelos nossos pecados, a porta para Deus está super aberta para nós. Sim, que demais, né? E se nós pecamos, podemos pedir perdão de Deus e Ele está super pronto para nos perdoar. Isso nos leva ao nosso versículo de hoje. Vamos decorar juntos? Repitam comigo. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos cantar o nosso versículo com o Joaquim e a Gizinha. Bom dia, crianças, vem cantar com a Gizinha. Hoje a Gizinha vai cantar. Eu vou cantar, mas só um pouquinho. Agora é a vez dela. Vai lá, Gizinha, hey! Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. João 1:9. Eu fui no meu mercado e fui comprar uma Bíblia, porque a Bíblia é muito bom e tem versículo. Como por exemplo, João 1:9 é um versículo muito bom. Por isso que eu coloquei nessa canção. Na verdade, não foi eu, foi a Gizinha que fez essa canção. Mas eu falei isso só pra rimar. Tchau. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo pra perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Uau, que versículo top, top, top! Sim, Deus me perdoa se eu peco e eu passo sempre ter o tesouro da intimidade com o Papai do Céu. Isso é maravilhoso! Isso é fantástico demais! Sabe, o pecado não só separa as pessoas de Deus, mas ele pesa muito e deixa as pessoas cansadas e sobrecarregadas. Por isso que Jesus disse no livro de Mateus que é para todos os cansados e sobrecarregados virem a Ele, que Jesus os aliviará desse peso tão grande. A nossa avó, a pastora Cristina, que é minha xará, compôs uma música direto desta passagem da Bíblia, onde Jesus convida os que estão cansados e sobrecarregados a virem a Ele. Jesus, Ele quer tirar o jugo pesado do pecado e dar um novo jugo leve, um jugo lindo de paz, alegria e amor. Vamos cantar? Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Que demais! Como é bom descansar nos braços do nosso Papai do Céu. Como é bom saber que os nossos pecados estão perdoados e nem existem mais. E que Deus nos ama e quer sempre estar perto de nós. Que tesouro tremendo isso é! Uau! Achei lindo que Jesus está nos convidando a aprender com Ele. Eu também quero aprender muito com Ele. Eu também.
Ele já está nos ensinando a sermos como Ele, mansos e humildes de coração. Ah, eu achei tão lindo que ele é manso e humilde de coração. Pois é, por isso que achamos descanso nele. Sim, e desse tesouro que é a intimidade com o Papai do Céu, vem a vida que Ele nos dá. Uma vida abundante, repleta de amor, alegria, paz e muito mais. Que Deus fantástico que temos! Uau! É verdade! O nosso Deus é demais! Que tesouro Ele é para nós! Ele nos ama, nos perdoa, nos faz descansar nele e nos faz viver a vida em abundância que Ele preparou para nós. Que demais! Então, vamos falar agora a nossa confissão de fé juntos? Eu vivo em intimidade e abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Mais uma vez? Eu vivo em intimidade e abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Uhul! Vamos agora orar e agradecer a Deus que Ele nos perdoou de todo o pecado e Ele nos dá amor, alegria, paz, descanso e muito mais na vida abundante que Ele comprou para nós com seu precioso sangue lá na cruz. Vamos orar? Repitam comigo. Querido Papai do Céu, muito obrigado que o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados. Obrigado pela intimidade que nós temos com Teu Espírito Santo, que é o tesouro maior neste mundo. Te agradecemos pelo Teu amor por nós, em nome de Jesus. Amém, amém! Uhul! Gente, agora a Gizinha vai falar um pouco sobre o nosso momento de louvor. Bom dia, crianças! Hoje vamos louvar a Deus porque é muito bom louvar a Deus. A Bíblia diz em Salmos 92:1: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Louvar é algo muito, 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 muito bom. Então vamos ficar de pé e louvar a Deus. É bom demais fazer isso. Uhul! Abba, Pai, eu sou Teu para sempre. Eu sou Teu. Abba, Pai, eu sou Teu. Sou filho de Deus. Você sempre me faz tão bem, deu motivo pra sorrir. Com você eu vou além, sou filho de Deus. Abba, Pai, eu sou Teu para sempre. Eu sou Teu. Abba, Pai, eu sou Teu. Sou filho de Deus. Você sempre me faz tão bem, me deu motivo pra sorrir. Com você eu vou além, sou filho de Deus. Você sempre me faz tão bem, me deu motivo pra sorrir. Com você eu vou além, sou filho de Deus. Sou filho de Deus, sou filho de Deus. Uau! Que maravilhoso poder sempre adorar a Deus de todo o coração. Se você ainda não pediu para Jesus perdoar todos os seus pecados e ser o Senhor da sua vida, então agora é o seu momento de fazer isso. Você também pode ter esse tesouro, que é a intimidade com o Espírito Santo. Lembre das 4 verdades mais importantes. O primeiro é que Deus nos ama. Ele nos criou e quer ter um relacionamento de pai e filho conosco. Mas, aqui vem o segundo. Todos nós pecamos e por isso nos distanciamos de Deus. Mas a notícia boa é a terceira, que Jesus morreu por nós, levando o castigo do nosso pecado na cruz. E a quarta é que você pode receber Jesus
decidi viver somente para Ele. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, então faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e repita comigo. Querido Papai do Céu, obrigado que o Senhor me ama, que o Senhor enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer por mim e me perdoar de todos os meus pecados. Eu confesso os meus pecados e recebo o seu perdão. Eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado e para o diabo. E eu decido de hoje em diante viver somente para Ti, Jesus. Seja o Senhor o dono e o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém! Se essa foi a primeira vez que você orou para entregar sua vida a Jesus, então seja bem-vindo à família de Deus! Uhul! Você agora também tem o tesouro que a gente está falando, a intimidade com o Espírito Santo! Uhul! Fale isso também para sua mãe, o seu pai, para eles poderem orar com você e te ajudar a crescer no Senhor, tá bom? Agora levante as suas mãos e receba essa oração final. Que a paz de Deus, que o amor de Jesus e o tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família, hoje e para sempre. Amém! Olha só, já está na hora de ir, que pena! Não esquece de chamar os seus pais para te ajudarem a responder as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, tá bom? Tchauzinho, amamos vocês! Uhul!